O potencial presumido do Golias é nível 4, numericamente está empatado com Lefia. Depois de cruzar esse obstáculo, você se tornará mais forte. Convencido disso, Lefia tornou-se ainda mais corajosa em seu coração. Seu rosto estava frio como gelo, mas seu coração estava mais quente do que qualquer outra coisa. Ela manteve uma curta distância do gigante, movendo-se constantemente para interromper seus movimentos e ao mesmo tempo cortou-o decisivamente com sua adaga. O eu de antes era impossível fazer tal coisa. 3 anos atrás, não, Lefia de alguns meses atrás poderia imaginar tal cena. A figura de si mesmo lutando sozinho nos braços do mestre do piso. Mesmo que todo o seu corpo tenha sido incendiado pelo espírito de luta, ainda deve haver uma parte de seu coração tremendo. Não importa o quanto ela mude, a fraca Lefia Viridis ainda permanece em seu coração. O rugido do inimigo sacudiu seu coração. A majestade do gigante despertou a memória. Nas profundezas das memórias havia uma voz vergonhosa. Isso é fraco, chorão, o mais desagradável de todos. Eu, Lefia. 3 anos atrás, no mesmo lugar de agora, no saguão do 17º andar onde ficava a grande muralha dos suspiros, Lefia tremia com o rosto lívido. Natan, Arisa, todo mundo. Vendo seus companheiros encharcados de sangue deitados na frente do terrível gigante, ela estava tão assustada que seus dentes batiam. Naquele dia, o 7º Esquadrão quebrou as regras da escola novamente. Eu queria ver isso no 18º andar. Por sugestão da primeira e da segunda equipe, todos da primeira e da segunda equipe se envolveram e 12 alunos lançaram um ataque ao labirinto da caverna. Claro, Arisa e Lefia pararam, mas isso não impediu Bart. No final, até mesmo Natan se interessou pelo paraíso e expressou sua vontade de ajudar. Eles correram para fora da área da escola antes de relatar a Leon e os outros. Lefia e os outros suspiraram e os perseguiram impotentes. Naquela época, ela ainda tinha pensamentos otimistas em seu coração. Pensando que não houve problemas até agora, provavelmente não importará desta vez. A caverna do labirinto também foi explorado muitas vezes, e desta vez são mais 2 equipes de média dimensão. A maioria deles é nível 2, que é um pouco como uma expedição de aventureiro. Então, embora eu estivesse preocupado, um certo canto do meu coração estava pensando: desta vez eu vou conseguir chegar ao 18º andar. Até você ver o gigante quebrado. Disse que Golias, que foi atacado por aventureiros, ainda está vivo, espreitando na passagem principal e lançando um forte ataque. Eles gritaram e foram perseguidos no corredor, e então um banquete miserável começou. Primeiro, o pequeno Natan Palum caiu. Ele não foi atacado diretamente. É que depois que o gigante acenou com a mão e quebrou o chão, as balas voadoras de pedra o atingiram. Imediatamente, ele jorrou sangue como um tomate espremido, incapaz de se mover. Em seguida é a Arisa. Ela tentou resgatar Natan, que ainda respirava, mas estava cercado por monstros e devastado. Bart queria protegê-la, que estava chorando. Rugiu e correu ao mesmo tempo, salvando Arisa e Natan ao custo de uma mão. Então, eles encerram o dia. O exército de Minotauros o cercou e suas vidas eram como uma vela moribunda. Os outros membros da equipe foram banhados pelo rugido do mestre do chão, caíram em uma situação desesperadora e se tornaram o alvo principal. Eles foram esmagados pelos braços estendidos e voaram pelo ar. Lefia, cujos olhos estavam cheios de lágrimas, não conseguia se mover e só podia ficar ali em transe. Em algum lugar em seu coração sempre sentiu que, enquanto houver o líder da equipe Bart, as coisas sempre dão certo. Ele é imprudente e uma criança problemática, mas é capaz e confiável. Ele cuida de Lefia e dos outros como um irmão mais velho. Enquanto ele for tão forte, ele pode se livrar de qualquer dificuldade. Ela uma vez pensou assim. Mas mesmo Bart assim perdeu uma mão e seu rosto estava manchado de desespero. O Minotauro estava prestes a acabar com sua vida. A masmorra está rindo deles, porque este lugar prometido tem medo de ser chamado o centro do mundo desde os tempos antigos. Quantas vidas humanas foram ceifadas por esta caverna mágica? A masmorra olhou para os alunos que haviam esquecido isso, acariciando suas bochechas com palmas cruéis, e estava prestes a quebrar seus pescoços de uma só vez. Lefia simplesmente cedeu interiormente. Solte, libere
à luz o arco longo da floresta sagrada. Lefia, que estava presa pelo terror, sacudiu a garganta tremendo de desespero e soltou um feitiço como um gemido. Não consigo mexer meus pés de jeito nenhum, também não pode escapar. Ela cairia no chão a qualquer momento, mas eu ainda tenho que cantar. Senão Bart, que lutou sozinho, Nathan, que afundou na fonte de sangue, e Arisa, que estava com cicatrizes, morrerão. A mão que segurava com muita força e não podia ser solta, preparou o cajado que tremia constantemente. Lefia foi abalada e perdeu o pensamento normal. Neste momento, a sombra negra do gigante a cobriu. O símbolo do pesadelo ergueu lentamente o punho. No momento em que seu coração estava prestes a explodir, Lefia, que havia terminado seu canto, liberou magia às pressas. Arco, flecha de luz. A flecha brilhante disparou e atingiu o punho do gigante na frente. Violento spray de luz nasceu e o campo de visão foi tingido de branco. Uma explosão estridente soou e Lefia foi lançada para trás. Golias apenas se recostou. O punho que atingiu Lefia em cheio foi levantado acima de sua cabeça. Ela assumiu uma postura de curvar-se para trás devido à reação. O punho estava apenas fumegando, sem nenhuma cicatriz. A magia de Lefia apenas bloqueou o golpe do gigante. Golias levantou-se lentamente e os olhos do monstro sem temperatura estremeceram a frágil elfa. Neste momento, Bart também esgotou suas forças. Lefia é muito fraca. Lefia e os outros não resistiram mais. Naquela época, Lefia e seu 7º esquadrão foram tragicamente destruídos. Em comparação com aquela época, quanto eu mudei. A memória daquela época foi rapidamente reproduzida e emoções quentes foram geradas. Eu miserável, eu impotente, só chorando eu mesma. No final, foi esse tipo de que levou ao resultado da perda de coisas importantes. E agora Lefia está convencida disso, como se ela quisesse apagar a memória embaraçosa. E como se ela quisesse esmagar sua raiva e ódio de seu antigo eu, ela gritou bem alto: "Penetre, você deve acertar a flecha." Enquanto o canto ressoava por toda parte, Golias, que enlouqueceu, também balançou seu punho de ferro. Foi um punho direito apontado para Lefia na frente dele. Foi um punho gigante que levou o antigo eu ao desespero. As memórias do passado e do presente se fundiram e Lefia foi dilacerada. Quanto você ficou mais forte desde então, experimente e você saberá. Arco, flecha de luz. O cetro esticado para a frente liberou um grande flash de luz e no mesmo momento balançou o punho de Golias. As mortes de ambos os lados colidiram. Flashes violentos iluminaram os rostos de Lefia e do monstro. Então, após um breve confronto, a magia de Lefia destruiu todo o braço e ombro do gigante. Golias, cujo braço direito inteiro desapareceu do punho ao ombro, gritou violentamente. Ele segurou o ombro que emitia fumaça em alta temperatura com a mão esquerda, sacudiu freneticamente o cabelo preto que crescia no topo de sua cabeça e lutou com dor, fazendo com que todo o salão fosse cercado por vibrações. O volume alto até fez Nano e os outros, que foram isolados do mundo exterior pela barreira, ficarem apavorados. Os alunos entenderam exatamente quem estava soltando o grito horrível do monstro, que eles nunca tinham ouvido antes, e empalideceram. Liberte aquela luz, o arco longo de madeira sagrada, seu nome é Atirador. Olhando para esta cena, Lefia não sentiu nenhuma emoção, ela apenas aceitou o resultado e imediatamente correu um novo projétil. Ela correu rapidamente, tentando usar o canto paralelo para acabar com Golias. Neste momento, os monstros que vieram para apoiá-lo finalmente chegaram aqui na entrada e lançaram um ataque para impedir suas ações. Não fique no caminho. Lefia arregalou os olhos e começou a matar. Balançando a adaga, o monstro foi cortado em 8 pedaços e os ossos foram esmagados com cotovelos e joelhos. O monstro queria cercá-la, mas ela usou magia. Os flashes violentos deixaram um grande vazio no exército, mas os monstros continuaram a reforçar e a cercaram. O aflito Golias também lançou um ataque com os olhos injetados. Independentemente disso, ele também derrubaria os diversos soldados. A situação se inverteu instantaneamente. Um indivíduo com uma força surpreendente e um grupo de quase 40.
Mesmo que o golpe gigante não a atingisse diretamente, as consequências enviaram o corpo esguio de Lefia voando e as garras e presas arrebatadas tiraram uma certa parte do seu corpo pouco a pouco. Pano foi rasgado e sangue estava voando, a ponta da orelha foi arrancada e parte do cabelo também foi cortado. Os rugidos dos monstros ferozes se transformaram em risadas sádicas. Ela tinha tais alucinações auditivas, mas mesmo assim não havia sinal de hesitação no rosto de Lefia.